A Prefeitura de Pirassununga está quebrada. A dívida ultrapassa os 43 milhões de reais. Com a situação econômica em crise, o prefeito, que assumiu o cargo na semana passada, decretou estado de calamidade financeira. A medida tem por objetivo principal expor a real situação do município e ganhar um fôlego para conter os gastos. Enquanto isso, os fornecedores seguem confiantes e aguardam pelo pagamento. Quando a gente depende de recursos financeiros que tem para entrar, o recurso não entra, acabou atrapalhando. Eu tive que recorrer a bancos, a fazer empréstimos, pagar juro, para poder honrar os compromissos com o funcionário, com o aluguel, com todos os custos que uma empresa tem, né? Pelo menos agora estão me procurando, estão me dando uma atenção, e como eu disse no começo, existe essa reunião agora no dia 20, e eu acredito, estou bastante confiante que eu vou receber, sim. Não temos condições de pagar no momento. Então, fizemos esse decreto de calamidade financeira para escalonarmos as dívidas, pagarmos aquelas que já são prioritárias, como saúde, educação, que não pode parar. Então, esse decreto é para reordenar as nossas finanças públicas, colocar Pirassununga nos eixos de novo. Agora, Estela de Oliveira traz mais informações direto de São Carlos. Estela. Ximene, a gente vê mais uma cidade com nova administração e problemas antigos. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou com o administrador público, Matheus Delbon. Matheus, o que seria esse estado de calamidade financeira? Boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores. O estado de calamidade é uma medida, um decreto, né, que o prefeito faz, né, tentando autorizar, né, que ele possa tomar algumas medidas de caráter emergencial, né? É muito comum o decreto de calamidade por razões climáticas e agora, né, os municípios começaram, né, seguindo o modelo de alguns estados, a emitir esses decretos de calamidade financeira. E esse decreto foi a melhor solução para Pirassununga? Pode ser uma solução, né? A ideia é dar amparo legal, né, para que o prefeito tome algumas medidas de urgência, né, rescinda contrato sem pagamento de multa, exonere servidor, reduz o horário de atendimento, dentre outras medidas visando uma economia. E suspenda alguns pagamentos, prorrogue prazos, né, para que tenha um ajuste financeiro aí a curto prazo. Bom, e com uma dívida que passa dos 43 milhões de reais, é preciso averiguar onde foi investido todo esse dinheiro? É importante averiguar, mas ao novo prefeito cabe mais sim fazer um planejamento financeiro para que ele consiga honrar esses compromissos nos próximos 4 anos. Não é com decreto que ele vai resolver, sim com planejamento. E a curto prazo ele vai tomando medidas para que gerem fôlego, gerem fluxo de caixa, que ele não incorra nos mesmos erros, né? Que a gente vê muitos municípios repetindo orçamentos antigos, só colocando a inflação num cenário onde a arrecadação, principalmente a arrecadação no estado de São Paulo, que é baseada no ICMS, né? Como nós tivemos uma retração do consumo muito forte, a renda dos municípios, a receita, também caiu bastante. Você falou sobre algumas medidas, seria contenção de gastos? Seria contenção de gastos, replanejamento, né? Às vezes, nós vemos aqui no estado de São Paulo, como sempre os municípios são muito ricos, às vezes estamos fazendo coisas que poderiam ser feitas de outras formas, né? A gente vê outros estados fazendo coisas bem diferentes que a gente, por exemplo, adotando medidas muito simples, desde um diário oficial eletrônico ao invés do impresso, por exemplo, utilizando serviços de microconcessões públicas ao invés de grandes concessões para limpeza. Então, medidas que geram economia, mas que o Estado de São Paulo, por ter tido esse sempre tem um histórico de bons orçamentos, não tomou essas medidas. Os governos estadual e federal podem ajudar os municípios como Pirassununga? Poder pode, mas para ajudar precisa ter programas específicos. Eu acredito que o governo federal fez alguns programas como a repatriação, onde os municípios participaram dos recursos vindo da repatriação de bens, mas cabe aos municípios fazerem a lição de casa. Matheus, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo aqui de São Carlos. Ximene. Até já, Estela.